então já tem quantas pessoas participando? Nós fizemos, a base mesmo, ela tem mais de 3 mil. 3 mil listados, mas não foram ainda todos ativados. Né? A gente trabalha com 5 provedores de conhecimento, são os especialistas Vale. Aí quando eu estou falando de especialistas, não necessariamente, né, alguém que é especialista, tem um grau de especialista, mas é um grande conhecedor de um processo produtivo. Pesquisadores, instituições de pesquisa, associações de classe e fornecedores. Então esses quase 3 mil listados nessa grande Yellow Page de especialistas, como eu chamo, e está agrupado, categorizado nesses 5 que a gente chama provedores de conhecimento. E o produto? Os produtos são diversos. Você tem um desafio de negócio, e obviamente, né, isso tem toda uma metodologia para acontecer. Você tem um desafio de negócio que ele é lançado para determinados provedores de conhecimento. Agora a gente ainda está no momento, como a gente está fazendo provas de conceito, onde a gente ativa esses provedores de conhecimento dependendo do desafio que a gente quer dar resposta, né? Mas a nossa intenção é que no futuro a gente possa mesmo usar, jogar para todos os provedores e ver o que isso vai gerar na interseção. Que tipos de problemas a gente tem, né? Só para dizer por que a gente ainda faz essa escolha. Fornecedor não quer responder a um desafio de negócio sabendo que o concorrente está participando. Então você tem que, inclusive, traçar e colocar à disposição os desafios de negócio de uma maneira ou mais específica ou mais abrangente, dependendo de como que aquela rede se configura. Já o pesquisador, eu posso colocar um desafio de negócio que ele não vai ter tanto essa vaidade ou até esse receio, né, comercial. Já o fornecedor tem. Então você vai ter que lidar e ativar a sua rede dependendo da especificidade dela e da natureza da temática que você escolher. Mas ela não está sendo feita ainda em cima de produtos assim comerciais. Não, né? não. O objetivo nunca é um produto comercial. Ele pode vir a desdobrar num produto comercial, que é até uma parceria, um contrato, que seja. Mas sempre é a antecipação, o mote para poder as pessoas participarem é o seguinte: como que eu sei em primeira mão dos problemas de negócio que a Vale está passando? Isso me interessa, ser um dos primeiros a saber? Ótimo, vem e participe, esteja aqui, você está no nosso elenco de especialistas. E isso pode te antecipar numa negociação, numa proposta de valor para a companhia, sem dúvida. Agora é a pura adesão. E aí esse é o grande segredo, né? Como que você mantém essa rede ativa e ela, obviamente, é aquecida nas temáticas de negócio. Olha, eu passo. A 3M acredita que a gestão do conhecimento pode ser um agente potencializador para a inovação, né? É algo que pode nos facilitar muito a chegar a resultados mais expressivos com a inovação. E ela viu também no histórico dela que grande parte dos produtos de sucesso veio através da gestão do conhecimento. Um exemplo dele é o Post-it, né? Um pesquisador desenvolveu um adesivo lá que era para colar e não colou. Aí depois de 6 anos a pessoa ficou sabendo, queria lá um papelzinho lá para marcar a página lá no coral dele, né, que toda hora caía, ele se perdia na partitura. Ele lembrou do colega que tinha desenvolvido esse adesivo que não deu certo. Então era tudo muito intuitivo. O Scott Gard foi outra maneira, não sei se vocês conhecem aquele impermeabilizante Scott Gard. Ele estava desenvolvendo um produto químico lá que caiu, estava em cima da bancada, caiu em um dos tênis da pessoa. Ele tinha que andar na neve para ir para casa dele e um pé sujava, o outro não. Ele descobriu que um pé estava impermeabilizado e o outro não. Então você vê a importância de você aproveitar o conhecimento de uma pessoa, da outra, né, para você gerar um produto de sucesso. Então o que ela descobriu? A gente está com a geração BB lá, né, que a pessoa era especialista em certas plataformas. A 3M, ela desenvolve as competências técnicas em cima de plataformas. Ela tem 40 plataformas. O que é plataforma? É algo que ela acredita que ela fabrica muito bem, tem um conhecimento muito profundo. Exemplo disso, abrasivos. Ela fabrica abrasivos há mais de 110 anos. Então ela tem equipamento, conhecimento, tecnologia, matéria-prima, né? Então a gente é tudo direcionado por plataformas. Então, com a gestão do conhecimento, você podia misturar essas plataformas e gerar um produto novo, né? E isso que acontece hoje
você misturando inovação e gestão do conhecimento. A gente tem aqueles autoadesivos antiderrapantes para a escada, não sei se vocês conhecem, né? Aquilo ali também um exemplo de gestão do conhecimento. Você misturou uma plataforma de adesivo com uma plataforma de abrasivos. Você adesivou uma lixa para a pessoa não escorregar. Então você vê como é importante você desenvolver muito profundamente o conhecimento, mas sim compartilhar também, né? E uma outra ferramenta que até a gente teve a oportunidade de receber aqui o Roberto Evaristo, né? Foi criada uma diretoria de gestão do conhecimento nos Estados Unidos devido à grande importância e lá foi desenvolvido um software, né, que você não registra o conhecimento. Nós não temos nenhum banco de dados que você registre o conhecimento do Laureano, da Ana Cláudia, de ninguém, mas você sabe onde está, né? Então, assim, tem o Laureano que já está, eu sou considerado ainda um bebê lá na empresa, porque ela tem, assim, funcionários de muita experiência, tá? Eu tenho 21 anos de empresa, mas, assim, é muito comum você ver pessoas de 35, 40 anos de empresa lá, que a empresa retém por causa do conhecimento. Então, como é importante, por que é importante você saber onde está esse conhecimento? Porque essa pessoa, uma hora, ele vai querer se aposentar, né? Então você tem que jogar lá um geração Y ou uma geração X lá perto dele, o cara ela usou a palavra para dar aquela absorvida nesse conhecimento, né? Da cara dele, porque essa empresa precisa se renovar e vai ser essa geração que vai renovar, né? Vai tomar frente de tudo isso. E a facilidade que eles têm de absorver, de aprender rápido, de manusear a informação também bem rápido, é uma outra arma importante dentro da gestão do conhecimento. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, a 3M, ela acredita que a gestão do conhecimento é algo que pode dar velocidade, pode dar muito resultado, né? Não é algo intangível para a empresa, é algo que hoje a gente já tem resultados claros da gestão do conhecimento e que aconteceu há coisas de 20 anos, há quase 30 anos atrás, a gestão do conhecimento já vem fazendo resultados, já vem dando resultado dentro da 3M. Existe uma área específica de gestão do conhecimento, inovação? Existe. Ela tem a parte corporativa, né? Ela está nos Estados Unidos, o Roberto Evaristo, que é um brasileiro que está lá. Ele dá consultoria para todas as subsidiárias no mundo. Ele tem uma ação muito forte na Ásia. Então, e ele trabalha muito com a parte de laboratório. Então, assim, se você tem uma expertise de finanças, essa pessoa está lá, marcada no gráfico dele lá, como uma pessoa importante, estratégica para a, que a gente tem que colocar alguém, naquele momento certo, alguém do lado dele ali, porque ele desenvolveu expertise, um jeito próprio de trabalhar com aquilo, a parte tácita, né, do conhecimento. Enfim, existe uma estrutura própria devido à importância. Tem esse mapeado e verifica o momento exato de como transferir. E a questão das redes sociais, como é que está sendo tratado? Porque o Roberto, ele falou um pouquinho, né? Foi bacana isso que ele falou, porque a 3M ela trabalha muito assim naquela questão dos 15%, né? Empresas que requerem um nível de inovação maior, ela dá até 40% do tempo do funcionário dela é livre para imaginar, para pensar. A 3M tem uma política, essa política tem mais de 30 anos dentro da empresa, que todo funcionário ligado, se ele falar que ele tem um projeto de inovação, ele pode ficar 15% do tempo dele imaginando, né? E o chefe não vai estar perturbando. O que você está fazendo aí parado no cafezinho ou olhando para as estrelas, sabe? Ele já sabe que a pessoa está nos 15% dele. Né? E é bacana isso que o Marcos perguntou, porque assim, hoje a troca de informação ela é muito mais no cafezinho do que por e-mail, Então as áreas de convivência lá são muito bem montadas propositalmente para fazer essa troca de informação, né? E isso também você dissemina a cultura da empresa, né? Que é a parte de inovação. Você tem uma pessoa de 20 anos ou mais, né, de experiência conversando com um garoto que você entrou, uma estagiária e é muito comum você ver as duplas trabalhando em conjunto. Então isso é permeado, o conhecimento e a cultura através do contato mesmo. Agora essa parte de redes sociais alguma coisa em tempo real, porque teve uma apresentação da IBM em que eles apresentaram, vamos dizer assim, dado um tema, eu quero falar um assunto de redes sociais com a gerente de RH que está nos Estados Unidos.
Então o próprio sistema ele apresenta as opções. Olha, se for pelo método hierárquico normal, você tem 17 níveis para você chegar lá. Agora, se for pelo conhecimento via um amigo teu da tua rede social, em 2 steps você chega até essa gerente. E isso é apresentado, vamos dizer assim, no computador, né? E você escolhe, bom, esse assunto é meio informal, eu vou ver meu amigo mesmo que em 2 steps eu chego lá. Ah, não, esse assunto é formal, eu vou caminhar pela estrutura, né? Isso é em tempo real, né? Pelo menos na IBM foi apresentado. Eu não sei como... A informação é algo que não tem... lá na 3M, assim, não tem portas, né? O same-time ele é utilizado e você acessa o diretor diretamente, não tem muito essa... Ainda mais agora com as gerações, né? X e Y. Eles não querem ter barreiras, né? Eles querem ter acesso à resposta rápida, enfim. É uma geração que é assim, empreendedor muito mais rápido, né? Ele quer chegar a resultado muito mais rápido. Se você não deixar de ser assim, ele vai procurar ser em outro lugar. Né? Ele pode ser um concorrente seu e fechar a sua empresa, né? Mas enfim, mas a 3M, eu vou dizer mais da minha época, né? Ela é muito direcionada ainda à plataforma, sabe? A gente tem assim uma abertura de informação, são grupos que chama Tech Forum, né? Que é algo mundial. A gente vai falar sobre tecnologia, de nanotecnologia. Né? Aí você já sabe as pessoas que são os expertos daquilo ali no mundo todo. Você chama aquele, preciso de uma reunião, todo mundo já se disponibiliza para... Então é algo muito fácil de você acessar informação. O que você quer, você consegue no mundo todo. Isso também ajuda a gente a não duplicar trabalhos, né? Você sabe quem está fazendo o quê no momento exato. Deixa eu pegar seu gancho aqui quando você fala da questão da cultura e perguntar para você. Na Vale, né, como é que a gestão do conhecimento contribui para a cultura da organização? Quer dizer, que impacto tem tido, né, já que essa questão na 3M é uma questão já resolvida há bastante tempo. E você? O que você... Eu acho que não há uma relação objetiva entre a disseminação de uma cultura organizacional e a gestão do conhecimento. Eu acho que existem outros canais hoje para poder desdobrar a cultura organizacional e hoje eu percebo que é a liderança. A liderança é o grande papel, né? Não deixa de ser uma forma de transferência, mas vamos chamar assim, não com um foco, ou pelo menos com a percepção clara de que isso se relaciona com um processo de gestão do conhecimento. O que eu acho é que a gente está falando, já que a gente está falando de cultura organizacional, é interessante esses 2 exemplos que vocês estão tendo a oportunidade aqui de ver e a gente de debater, porque a gente está falando de uma cultura organizacional onde a crença, que a gente tanto falou aqui, que o Castro mencionou, ela já, você vê que na fala do Laureano tem assim, uns 200 acredita, a 3M acredita, o board acredita, o empregado acredita, até tem tempo destinado para poder o empregado se dedicar a inovar. Então isso, a crença, ela já se tangibiliza em práticas, né, efetivas, reais, que são chanceladas pela liderança e virou parte dos processos e da rotina. Isso é uma cultura de gestão do conhecimento e inovação já consolidada. Mas a gente tem uma outra realidade, que é a minha, que é um processo ainda, de sensibilização. Por mais que o board, de novo, falei isso, vou repetir, ele patrocine, ache importante, há um trabalho de convencimento, de persuasão e influência para o grande middle management da organização para fazer isso se materializar em práticas. Então, o que eu acho, na verdade, é que a gestão do conhecimento, a inovação, afinal de contas, nós somos um grupo interativo de gestão do conhecimento e inovação. Essas 2 temáticas, elas acabam assim, são grandes provocadores. Provocadores para... eu não gosto de falar de mudança de cultura organizacional, eu não acredito numa mudança de cultura, eu acredito numa influência, porque eu acho que cultura não se muda, eu acho que a gente influencia por uma outra direção. E eu acho que a gestão do conhecimento e a inovação, elas vêm sendo esses grandes provocadores de uma cultura organizacional que é muito apegada ao material, ao tangível, ao resultado, a métricas do tangível, porque do intangível a gente também tem, e muitas, né? O Jade até veio aqui, o Zé Arnaldo
falar de métricas associadas ao intangível, enfim. Mas e eu acho que o provocador, ele tem o seu papel de questionar um status quo, né? Então eu vejo muito mais nesse sentido. Mas você acha que essa influência, né, da gestão do conhecimento chega a romper essa barreira desse sistema estrutural que a gente tem nas nossas empresas, né? Acredito que na Vale também, onde existe uma questão da estrutura, né, organizacional, ainda ter uma moldura de proteção do conhecimento daqueles limites. Você acha que está influenciando? Eu acho que já. Eu acho que a gente já começa a colher frutos desse plantar, sim. Eu já vejo iniciativas voluntárias de departamentos para que essa colaboração e esse compartilhamento interdepartamental ele aconteça. Então eu começo a ver, mas não posso dizer que hoje isso já chegou num nível onde a estrutura está sendo... Não chegamos aí. Né? Não chegamos num modelo de horizontalização de relações, de colaboração, de compartilhamento, onde isso passa a ser uma verdade e é incorporado no processo produtivo e nas suas rotinas e práticas. Não, ainda não chegamos aí. Mas eu percebo que já há iniciativas voluntárias nessa direção. E você acha, com a história da 3M, que você poderia dar uma palavra assim, contributiva para a Vale, no sentido de, conhecendo a história, mencionar como isso aconteceu na 3M, porque também foi uma empresa hierarquizada durante muito tempo, né? E depois é que se horizontalizou, fazer um coaching aqui para a Vale. Então, assim, a cultura de uma empresa ela é voltada essencialmente para gerar lucro. Você vai parar de falar sobre informação, gestão de conhecimento, né? Mas ela tocou num ponto muito importante que na 3M é algo que não está formado, né? A liderança tem que ser trabalhada todos os dias, né? Nós somos seres humanos, nós queremos saber o que o nosso funcionário está querendo está fazendo. A gente tem é natural do ser humano, né? De por que esse cara está fazendo os 15%, né? Mas assim, tem na sala de toda a gerência lá, né? Escrito isso daí, um lembrete diário, dizendo, olha, contrate bons funcionários e deixe-os em paz. É legal isso daí. Olha o valor que a gente tem, a mensagem que está passando. Isso é sensacional. Isso daí foi o primeiro CEO da empresa que falou. Isso daí, por isso que está na sala de todo gerente, né? Contrate bons funcionários e deixe-os em paz. Porque assim, ele fala que se você contratar bons funcionários e capacitá-los, né? O erro que eles cometerem não vai ser pior do que o erro de você estar falando a ele o que ele deve estar fazendo, né? Então, assim, a gente é muito treinado para isso, mas eu confesso, né, que é um trabalho diário, gente, né? Porque assim, ninguém sai de casa, todos nós, assim, ninguém sai de casa de manhã cedo, toma um banho, veste uma roupinha para ir para o trabalho, assim, eu vou fazer uma caca lá na 3M. Eu vou lá para tirar a nota 10, eu quero lá que o guarda na saída que eu passo o meu crachazinho lá, ele carimba, nossa, você teve nota 10 hoje. Todo mundo sai dessa maneira, né? Mas nós somos seres humanos, né? Então, assim, tem que ter realmente um trabalho muito forte com a liderança, para ela influenciar. Foi isso que a Ana falou, é muito importante a liderança estar influenciando. Agora, dentro disso, que ela mais diretamente que ela me perguntou, a gente detectou que a hora que você pede a um funcionário, olha, eu quero ter o conhecimento para deixar aqui reservado para alguém utilizar, porque em prol da empresa, tudo, aquilo dali, a primeira reação deles, poxa, isso daí é o que me segura aqui, é o que me garante aqui dentro da empresa, né? Então, assim, foi por isso que ela foi nesse outro sentido, de não tentar saber o que ele sabe, né? Mas sim colocá-lo no projeto. Se ele sabe bem de adesivo, eu preciso dessa competência, eu sei onde ele está, esse cara vai fazer parte comigo então. Aí ele se sente valorizado pelo conhecimento dele, né? Ninguém vai querer, o que você sabe, que eu quero saber o que você sabe. Né? Não é, a pessoa é ser humano, né, gente? Nós estamos trabalhando com ser humano. Então, essa parte de você identificar, olha, vou citar o nome dele, que é um expert que nós temos lá dentro. O rapaz chamado João Talamone lá, é o cara em adesivos, né, de tecnologia, de polímeros. Então ele sabe que o nome dele lá está com uma bolinha maior, porque ele tem muito conhecimento, ele é uma referência entre os pares, então ele se sente orgulhoso e envaidecido, e ele quer contribuir com outras pessoas, né? Ele bota outras pessoas para trabalhar com ele, o cara se sente, né,
falam lá, ó, se sente o tal, né? Mas o cara tá meio desgastado, mas assim, o cara mesmo, né? Tá? Eu respondi. Muito bem. Perguntas de alguém aí? Aliás. Eu tenho uma pergunta que é bem específica para 3M, né? Que foi o que me chamou bastante atenção no caso, descrito no livro e na fala de todos vocês, né? Que fala que a inovação ela depende muito de pessoas criativas e vocês dão tempo para as pessoas criativas e vocês pensaram no método de identificar a criatividade das pessoas, trabalhar com isso. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, sobre o MBTI, né? MBTI. É, porque a gente usa o DISC, que é semelhante e tal. Então, como é que a 3M contrata um profissional? Né? Tem que ser uma pessoa que gosta de pessoas. Ele tem que gostar de interagir. Né? Ele tem que gostar de se relacionar, porque daí que ele vai... A gente acredita que a pessoa tem que estar com competência, né? Com conhecimento, né? E tem que estar influenciado. Ele tem que estar naquela adrenalina ali de inovação. Ele tem que acordar, ele tem que pensar de algo novo para ele se vestir. Desde cedo ele tem que fazer um trajeto novo. Essa é a parte da 3M que influencia na cultura de inovação. Tá? Então, assim, eu garanto para vocês, todas as pessoas são criativas em potencial. Depende de uma injeção todos os dias. Entendeu? E se você der conhecimento para ele, deixar um monte de gente à disposição dele, que ele acesse conhecimento, acesse soluções, inovações, aquela pessoa vai... E nessas gerações novas, então, é algo... Assim, não é... Você vai lá, se você me der o prazer de visitar a 3M, você não vai encontrar nenhum gêniozinho lá andando, sabe? São pessoas normais como a gente aqui, mas que estão, no bom sentido, contaminadas com... Olha, se você entrou na 3M, você vai ter que assinar aqui, cara. A partir de hoje você vai vir pentear o cabelo lá diferente, sabe? Você vai ter que buscar o diferente todos os dias. O convencional não leva ninguém à frente lá todos os dias. Eles falam assim, o sucesso de hoje já não vai valer para amanhã. Entendeu? Mas eu acho que muito também é a oportunidade que é dada, né? Porque tem a questão dos 15%, tem a questão da liberdade do funcionário de estar trabalhando dentro daquilo que ele acredita, da metodologia, que ele se sente melhor e não por uma maneira imposta por alguém. Então, acho que tudo isso contribui também para que a pessoa desenvolva e ache a sua criatividade, que é como você disse, cada um tem a sua forma, né? Todos temos, mas é específica, somos pessoas. Então, não são iguais. As formas de pensar, de criar, de desenvolver são diferentes. Eu acho que um grande desafio das empresas é entender que as pessoas devem ser tratadas iguais pelas suas diferenças, né? Paulo. Laureano, você não pergunta, vem cá funcionário, deixa eu pegar aqui o conhecimento. Você sabe sim, usa, quer dizer, olha para uma ação prática, incorpora aquele conhecimento do funcionário em projetos concretos. Exato. E ali então é o momento em que a 3M estaria se beneficiando do saber, do conhecimento do cara lá, né? Do tal cara. Né? Nesse processo, né? Tem alguma forma da 3M registrar esse conhecimento? A gente tem um banco de dados que é o tal do Stage Gate. O pessoal que trabalha com inovação, isso é algo bem conhecido, né? E é uma ferramenta muito completa em termos de registro, né? Então, toda a informação técnica requerida no projeto, ela está ali. Mas isso é algo que já funciona melhor para ele, que é ele que imputa, sabe? Tudo que ele sabe, ele vai colocar ali. Então, ele se sente mais ele fazendo, ele imputando, do que alguém lá pegando a informação dele e fazendo. Então, quando essa pessoa é requerida para um projeto, ele é parte mesmo do grupo ali, né? Ele vai estar acompanhando aquele projeto todos os dias. Assim, eu fiz uma apresentação aqui e me coloquei como exemplo, né? Eu fui contratado para desenvolver um certo produto na empresa, né?
E como eu criei muita experiência com isso daí, né? Até colocando um pouco disso que ela falou, eles dão um tratamento de choque em você tão grande que eu, só comentando aqui o que ela falou, né? O lance da inovação. Eu mal falava inglês fluentemente na época, né? E mal tinha saído do estado do Rio para ir para São Paulo, eles me mandaram fazer um treinamento no Japão desse produto. Então aquilo dali me deu um nó na cabeça, falei, cara, eu tenho que sacudir minha poeira. Mas voltando lá para ele. Então isso daí não é uma coisa invasiva, que você vai lá e tira de alguém e utiliza e a pessoa fica de fora, ninguém ouve falar mais nele. Ele pega a liderança daquela parte do projeto ali, ó, eu que falo disso daqui, tá? Você entendeu? Respondi? Continua sendo cara. Continua sendo cara. Continua sendo cara. Faz toda a diferença, né? Davi. Bom, eu trabalho com gestão por processo e gestão do conhecimento. Então, a minha pergunta ela é bem direta para as duas empresas. Como é que vocês fazem esse vínculo, ou se fazem vínculo de mapeamento de processo da empresa, entender os processos da empresa com a gestão do conhecimento? Como é que vocês associam, não há associação? Como é que vocês trabalham isso? Posso começar a responder? Assim, ainda não há uma associação explícita em todos os processos e modelos. O que a gente tenta influenciar dentro da gestão do conhecimento, embora eu já não esteja mais lá, mas deixei um legado e a área continua com outra liderança. Até a Cláudia Cresce, que já esteve aqui algumas vezes, ela me sucedeu. O que a gente procura é, nesse mapeamento de processos, identificar quais são as etapas críticas daquele processo. E nessas etapas críticas, criar ambientes colaborativos. A gente ainda cria muito, a gente já está muito vinculado a ambientes colaborativos, principalmente a comunidades de prática, para que nesses ambientes colaborativos as pessoas possam trocar intradepartamentalmente ou dentro do processo, com as suas interfaces, e interdepartamentalmente. São os dois, né, os dois viés, o que está dentro e o que está fora. Então, nesse processo, nessa etapa crítica, a gente mapeia quem são as interfaces dentro e fora que são críticas, traz para ambientes colaborativos, para comunidades de prática, e lá dentro acontecem possíveis produtos, de desafios de negócio, daquele processo de soluções que são registrados. É o status que a gente está hoje. Está exatamente, da 3M está exatamente, tá mais para o intuitivo do que sistematizado isso daí, né? Mas queria só comentar em cima desses grupos colaborativos, assim, existe hoje um grupo que é voluntário dentro da empresa, que é mais em cima do laboratório, mas pode ser frequentado por qualquer um voluntário, que ele chama Bring the Future. É um pessoal que discute megas tendências, e o pessoal fica viajando ali, eles se reúnem a cada 2 meses ou 3 meses, nem a data é algo que é padronizado. Então é assim, realmente para estar falando sobre coisas, né? E dali surgem ideias, e são pessoas de diferentes experiências, né? E saem coisas muito legais desse grupo também, mas não é nada registrado, está muito no intuitivo ainda, faz falta o registro. Agora, eu queria só voltar na pergunta dele e acrescentar assim, acho que a sua pergunta ela é tão importante, porque assim, na minha cabeça, o grande pulo do gato, se é que existe um, né? Mas que eu vejo, né, para que a gente possa realmente incorporar a gestão do conhecimento nos processos produtivos, está ali, né? Quando você mapeia o processo, porque, veja, a gestão do conhecimento, falar numa gestão, né? As empresas têm muito assim, na mente, se você não consegue medir, você não consegue gerenciar. E para elas, conhecimento você não consegue medir. Elas não têm clareza de que existem formas de se medir o conhecimento. Não está vinculado. Não está vinculado. Então, a maneira de você mostrar é efetivamente relacionando com o processo. Com aquele processo produtivo, com aquele processo, né, independente de ser produtivo ou não, que está ali estabelecido, e como que a gestão do conhecimento, ela, nas suas etapas críticas, ela pode influenciar. Aí,
eu percebo que a empresa começa a prestar atenção para o imaterial. Ver valor mesmo. Ver valor, porque ela começa, poxa, isso me ajuda nos inputs e outputs que eu vou gerar. Porque essa etapa de processo, ela recebe inputs e ela vai gerar outputs. Se eu considero isso como uma etapa crítica e eu estabeleço as interfaces a gestão do conhecimento me ajuda para isso fluir melhor e me gerar um output mais redondo, opa, isso é bilinguagem. Isso eu consigo incorporar. Então, para mim, de novo, né, se existe um pulo do gato, tá aí. E você efetivamente faz essa associação. Mas de uma maneira, e volto a dizer, eu defendo uma forma intencional e articulada de agir. Eu acho que a gente, sem dúvida nenhuma, tem algumas coisas que a gente não consegue, vamos dizer, não vou usar a palavra dominar, mas a gente não consegue controlar, mas eu acho que não seria controlar, mas eu acho que a gente precisa considerar, entendeu? No nosso planejamento. Então, quando a gente diz assim, se a gente não fizer nada, as redes sociais vão fazer. Essa minha fala já está considerando. Então, na hora que eu vou montar uma estratégia de comunicação, uma estratégia de gestão do conhecimento, uma estratégia de inovação, essa fala minha, ela tem que se traduzir numa estratégia, numa prática, numa iniciativa, num plano de atividade que vai considerar essa forma de atuar, que é inclusive não saber, ou não dominar como as pessoas vão trabalhar em redes, entende? Então eu acredito, mas de qualquer forma, essa fala e considerar isso, ela já demonstra uma intencionalidade no seu desenho de estratégia. E isso para mim é ponto fundamental para você partir para qualquer ação. Deixa eu complementar também. Eu acho assim que de toda forma está intrinsecamente atrelado a algum processo sempre, né? Então eu fico pensando assim, na minha visão, assim, como se a gente fosse olhar um cubo, né? A gente olha um cubo, todo mundo, né? Imaginar um cubo, se eu pego um cubo aqui e mostro, o máximo que vocês daí vão ver são 3 faces, né? A parte de trás você não está vendo. E eu daqui eu só estou vendo essa parte de trás lá. Mas para você fechar o cubo, você tem que imaginar que é mental que atrás tem as outras 3 faces do cubo, né? A tua mente vai direto para aquilo, você imagina um cubo, você sabe que aquele é um cubo, apesar de você não estar vendo a parte de trás. Eu acho que o processo é uma coisa por aí, porque você olha, então a parte de trás, que é da gestão do conhecimento, é esse pedaço do cubo que a gente não consegue ver ainda, né? Eu penso dessa forma. Uma observação interessante foi feita até no projeto de redes, né, que foi feito até na organização de gestão lá em RH, né, foi o comentário do gerente, né, que falou assim, olha, processo eu considero o seguinte, é como se fosse um gramado, né, onde a gente coloca algumas pedrinhas para o pessoal andar, né, e ali são os processos, que é onde o pessoal pode caminhar. Só que o mundo real não necessariamente são aquelas pedras. Então tem muita gente que anda no gramado, né? Que anda fazendo outras trilhas, fora da pedra, né? Então a gente tem que, na verdade, observar o que a gente mapeou e que trilhas são essas. E aí usa a ligação com as redes sociais, né? Para verificar se o que a gente mapeou está correto ou se o que a gente mapeou tem que ser redesenhado em função, ou essa pessoa está no lugar errado. Aí também é outro problema. Sensacional. Então essa correlação eu achei muito interessante, né? Porque ele chegou a essa conclusão de que, olha, o meu processo não é bem assim não, né? Pelo que eu estou vendo na minha rede aqui, né? Então ele relatou bem essa correlação. Achei interessante. Foi não. Obrigado. Bom, eu cheguei aqui atrasado e eu vi um comentário muito importante sobre a questão do comportamento, atitude das pessoas do mundo. Às vezes você tem lá um VMV bem escrito, bem elaborado, participativo, cada vez mais bonito, né, os textos, e há o desafio, né, de você realmente transformar sua população, os trabalhadores, as suas partes interessadas, quer dizer, transformar aquilo realmente em valor. Segurança e saúde, por exemplo, pessoa que reluta em fazer uso do EPI, isso é um desafio enorme. Eu gostaria de ouvir de vocês, como é que vocês, o que vocês acham que hoje se constitui
os principais desafios para você atingir uma boa cultura organizacional, uma cultura organizacional com base no VMV, uma organização? Posso começar? Bom, eu tenho uma tese sobre isso, que eu transformei até em artigo. Eu acho que tudo se baseia no nosso modelo mental totalmente cartesiano. Para mim é isso. Se eu puder reduzir tudo o que eu acho em uma frase, eu acho que é a contraposição de um pensamento cartesiano com um pensamento sistêmico. Como você está muito atrelado ao modelo cartesiano de pensar, o que te fragmenta, o que te faz olhar o teu imediato, o teu processo, o teu resultado, o teu, você não vê os desdobramentos dos seus inputs e dos seus outputs, né? Dos processos, de novo, dos seus impactos. E aí, isso passa a ser menos importante, não é que seja menos importante, mas menos explícito, ou menos dentro da rotina, essa visão sistêmica de que o que eu faço, que é um valor, o que eu faço é fruto de um valor que eu tenho, de um princípio. Ele pode gerar impacto nesse todo. E muitas vezes não gera no meu, né? Na visão cartesiana, mas pode desdobrar alguma coisa lá na frente, em algum atitude para alguém. E aí essa pouca visão sistêmica, para mim, ela é um dos maiores dificultadores da incorporação do que você chama de VMV. Visão, missão e valor.